Com pesquisa precisa. Precisa. E é isso, se precisar encerrar, por exemplo, ficarem perguntas, a gente pode te mandar por e-mail e quando você puder responde, a gente repassa para o pessoal também, para não... Sem problema algum. Prolongar, né? Não te atrapalhar. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Então tá bom. Posso começar te apresentando, então? Claro, perfeitamente. Então tá, então boa noite, pessoal, para quem está chegando. Mais um dia de mini curso. Hoje a nossa palestra, né? Maravilhosa. Primeiro eu vou dar uns recadinhos, né? Para o pessoal deixar o áudio, né? E o vídeo desligado. E quem quiser ir mandando pergunta no chat ou ao final fazer por áudio, fica à vontade. Como o Jarius comentou, ele está, né, numa campanha de captura, então umas 8 horas ele vai precisar sair. Como eu falei, se tiverem perguntas, a gente anota tudo, repassa para ele e depois encaminha para vocês. Então, hoje a gente está recebendo, né, o Joares Denilson Maia Júnior, que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em Epidemiologia Experimental Aplicada a Zoonoses pela USP, né, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Ele é doutorando agora, né, depois se você quiser complementar alguma coisa. É veterinário da Associação Safari, pesquisador associado do Pantera Brasil, pesquisador associado do Instituto Procarnívoros, membro da Global Insular Conservation Society, professor da Universidade do Sul de Santa Catarina e membro da UCN. Então, tem um currículo gigante aí, né? Muita ação no meio da conservação. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. E a palavra é sua, Joares. Então tá. Obrigada, viu? Bom, Amanda, obrigado pelo convite. Então, só para reforçar, gente, eu estou no meio de uma campanha de captura de onça-pintada e eu capturo onça-pintada com laço. Eu estou aqui no Cerrado, na divisa de Bahia, Minas Gerais e Goiás. Então, a gente checa as armadilhas a cada hora. Então, agora às 7 horas foi checado, tá tudo fechado, tá tudo certo. E se disparar, eu tenho que sair. Então, às 8 horas será checada novamente. Se não tiver disparado, eu vou continuar conversando com vocês. Se tiver disparado, eu vou deixar vocês na mão, porque com certeza tem uma onça pintada me esperando. Então, é por um bom motivo. Quanto ao meu currículo, gente, tudo bobagem, tá? Não adianta nada ter um currículo assim, se a gente não tem pessoas que são engajadas com conservação. Então, eu sei que às vezes a gente escuta, né? Eu já tive aí do outro lado, ouvindo, pô, a pessoa tem um currículo legal, um currículo bacana. Só o cara mais normal do mundo. E o que a Amanda falou, eu sou doutorando, então eu tenho por formação, né? Eu fiz epidemiologia na USP, então eu estudo a dinâmica de doenças em populações selvagens. E agora no meu doutorado eu estou fazendo avaliação parasitária com essa figura aí que está na imagem, com onça pintada. Eu faço estudo na América Latina inteira, né? Eu trabalho com México, Belize, Colômbia, Brasil e Argentina. No Chile eu faço com a parte com puma, onde eu estou fazendo estudo epidemiológico dos animais. Em todos os lugares que eu vou, meio que uma constante, né? Essas questões de animais domésticos em áreas naturais. Primeiro que primeira coisa que a gente tem que entender é que não são só os animais domésticos em áreas naturais, né? A primeira coisa que temos que entender somos nós. Então, nós somos o problema. E quando eu falo nós, eu me refiro a todos, eu quero dizer também que nós somos a solução. Então, assim, o que eu vou conversar um pouco com vocês não é feito só por mim, né? É feito por diversos parceiros que vocês estão vendo aí. Eu sei que as pessoas fazem sempre o agradecimento no final, e eu estou invertendo, eu faço sempre. É que primeiro a gente tem que agradecer o suporte e o apoio que nós temos, né? Então, OnSafari, Pantera, Procarnívoros, a Global, né? Eu trabalho muito com o ICMBio, o Senap, o governo, em diversos projetos. Hoje eu tenho apoio da Caterpillar, uma empresa chamada Montese, de equipamentos, a Empty, a Truss, a Log, que tem equipamento, material para campo, a Zoetis, e eu sou professor, né, da duas universidades agora, da Univinte e da Unisul, e o apoio da Veterinary Expedition. Então, não faço sozinho. E por que eu falo que o meu currículo não é importante? Porque o importante é quando a gente tem uma grande equipe, né, como vocês estão montando aí, várias pessoas auxiliando, e que a gente consegue juntar essas forças e fazer alguma intervenção, algum papel diferente. Por quê? Como eu falei, nós somos a causa do problema. Primeira coisa que a gente precisa entender algumas vezes, mudanças no que são áreas naturais. O que a gente entende por área natural hoje, né? E o que a gente entende por área não natural? Porque o que não é natural hoje já foi uma área invadida. Então, se a gente olhar o globo, né, olhar o planeta como um todo,
várias dessas áreas verdes, né, que seriam as áreas de vegetação nativa, hoje são cidades, né, rodovias, são empreendimentos, agricultura, uma série de atividades que acabam levando o humano cada vez mais para o limite, cada vez mais para a divisa. E o que acontece? Com a alteração do solo, com a necessidade de expansão da cidade, a gente acaba invadindo cada vez mais. E quando nós invadimos, nós levamos os nossos animais. E eu perguntei anteriormente se tinha veterinário, é porque normalmente a gente sempre pensa, né, que os nossos animais são somente aqueles organismos macro, aqueles que a gente enxerga. Gente, não. Os nossos animais estão envolvidos, os nossos parasitas, os nossos vírus, as nossas bactérias, aquela solitária, tem alguns que são alunos, né? Aluno não tem fome, aluno tem verminose, aluno tem uma solitária que está sempre com fome. Então, essa solitária que a gente carrega, esses parasitas, eles vão se alastrando. Então, se vocês verem a dinâmica alteração de 1985 para 2017, essa informação é do mapa Biomas, se vocês prestarem atenção, a quantidade de pontos aqui, olha como mudou essa parte rosa aqui, ó, olha como teve uma grande expansão. Então, isso mostra, né, a dinâmica e a mudança da questão de agricultura. E por que a agricultura é importante? Porque a agricultura ela vem de braços dados com a pecuária vem de braços dados com o desenvolvimento, e logo em seguida a gente tem vilas, cidades e tudo mais. Então essa questão de como que é a expansão, ela é extremamente importante para a gente entender por que nós temos tantos animais cada vez em áreas que antes eram desocupadas. E uma coisa que a gente precisa entender também é um pouco da migração humana. A gente vê hoje em dia, né, que eu tenho um cachorro, eu tenho um bovino, é um problema, e às vezes a gente não entende, há toda uma questão de discussão de qual seria o impacto. Então, quando chegou aqui, essa espécie aqui, ó, há 12 mil anos e há 3 mil anos com a segunda migração, segundo alguns autores, a gente veio alterando de uma forma drástica. Então, se a gente conseguiu, em pouco tempo, extinguir diversos mamíferos de grande porte, e claro que isso foi o impacto de uma espécie, apesar da gente ser uma espécie extremamente emblemática, né, de fazer modificação do ambiente ao nosso bem entender, vocês têm ideia de quantos organismos pequenos que os nossos animais domésticos, hoje em dia, acabam extinguindo? Porque a gente conseguiu extinguir megafauna por caça, por competição, mas também por doença, mas também por problemas. E nós nem tínhamos, assim, naquela época, tantos animais domésticos. Então, a nossa carga de sociedade, mas a nossa carga também de patologias e a nossa carga social acabou impactando de uma forma extremamente importante em diversas dessas espécies. Mas será que essas espécies estariam vivas até hoje se fosse ser humano? Não sei dizer, acho que ninguém sabe dizer. Mas o que a gente pode começar a entender é, quando a gente levanta a bandeira da presença de um animal doméstico numa área natural, a gente tem primeiro que entender que nós fomos o primeiro animal e a gente já fez um estrago muito grande e a gente continua, né, fazendo a modificação do ambiente e gerando um impacto ainda maior. Pessoal, se algum de vocês tiver uma pergunta no meio do caminho, pode me interromper a qualquer lugar, tá? Qualquer momento. Eu não tenho problema nenhum. Então, o que nós mudamos nos ambientes, né? Para que a gente fez essa mudança? Então, no primeiro instante, a gente veio colonizando, depois a gente veio se instalando, mas uma das coisas que a gente sempre busca, né, e a gente vem atrás dessa busca até hoje, é que a gente muda os ambientes em relação à produção. Então, a nossa presença hoje, né, no campo, na pecuária, com bovinos, com equinos, com suínos, a gente traz a presença cada vez maior, e essa é uma das principais fronteiras que a gente enfrenta, né, de levar esses nossos animais domésticos até ambientes, até áreas onde antes, né, não tinha. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas, em forma geral, não querem ter as suas cidades em lugares extremos, mas a pecuária parece que ser uma das primeiras fronteiras, né, de contato animal com novas espécies, que acaba gerando, inclusive, alguns problemas. E às vezes a gente esquece. Então, por exemplo, aí vocês estão vendo uma vaca mastigando uma lobeira, uma fruta característica do cerrado, onde essa lobeira ela tem uma relação muito, muito grande com o lobo-guará, espécie que eu estou capturando, por sinal. Até capturei um animal muito bonito hoje. Então, a lobeira ela passa pelo trato digestório do lobo-guará,
passa pelas fezes e ela é depositada. Se a gente for entender, o lobo-guará é um monogástrico, ou seja, ele tem um estômago. A vaca tem 4. A vaca, além de ter toda a parte de fermentação lá no rumen, ela volta para mastigar. Ela faz o que a gente chama de ruminação. Por que isso é importante? Será que a lobeira, com as suas sementes, estão preparadas para esse atrito constante? Ou elas estão preparadas na sua evolução para que o animal engula, como o canídeo faz, sem mastigar muito, porque o canídeo nem tem molar de mastigação, e logo seguido defeque. Né? Então, vocês que têm uma área aí perto da UFSCar, e se eu não me engano tem lobo-guará, ou tem algumas regiões aí próximas que tem, quando a gente encontra as fezes do lobo-guará, tem época do ano que a fezes do lobo-guará é pura lobeira. Ela chega até a ter um cheiro mais adocicado. Mas quando a gente introduz um animal doméstico como é o gado, as pessoas falam que ele ajuda na dispersão. Ele pode até ajudar. Mas será que essa predação sobre a lobeira não tem um impacto negativo para essa espécie? Lembre-se, nós chegamos aqui há 12 mil anos atrás, acabamos com uma série de mamíferos, por competição, por contato. Será que o simples fato de uma vaca comer a lobeira, a gente não pode levar a um problema, a uma falha ecológica dessa planta? E além disso, a gente está sempre, né, quando trabalha com animal doméstico, a gente acaba gerando conflito, a gente cria esse conflito. E o que é o conflito? Então, um dos principais conflitos que a gente tem da presença de animais domésticos em áreas naturais é a questão da predação. Né? Então, tanto a parte de frangos, de suínos, mas principalmente a parte de bovino, onde a gente vem, altera um ambiente, introduz a nossa espécie de produção e a gente acaba gerando esse conflito. Então, o conflito, ele é extremamente comum em várias áreas, talvez na área onde vocês estão, o conflito entre onça-pintada e gado, ele é um pouco menor, mas eu sei que tem áreas. E como eu sei que vocês têm um pezinho na educação ambiental, ou digamos 2 pés e uma mão, é extremamente importante que a pesquisa leve a informação mais lúcida para as pessoas a respeito de, olha, o ambiente foi alterado, a onça já estava aqui, o lobo estava aqui, nós mudamos e trouxemos o nosso animal. As pessoas vão falar que na época dos avós deles, dos pais deles, não era bem assim, e eles costumavam fazer o abate dos animais. Mas outros tempos, nova vida, a gente tem que pensar para frente. Então, o trabalho com comunidade, ele é fundamental. Eu não consigo mexer nesse conflito somente evitando esse contato, porque é muito difícil. A gente tem que trabalhar na melhora da produção, aumentar a produtividade, né? Fazer com que haja um manejo melhor, trabalhar na parte veterinária, mas trabalhar na parte de conservação e trabalhar na educação. Né? Eu ainda tenho a filosofia que nós podemos viver juntos. Porque acontece isso. Ó. Então, essa é uma imagem do Pantanal, onde vocês podem ver uma onça que está sendo monitorada, com um rádio colar no pescoço, e o gado tudo olhando para a onça. E a onça foi dar um corridão, porque ela não tinha o que fazer, ela estava só brincando com o gado nesse dia. Mas essa é uma imagem emblemática, né? Onde, imagina, o dono daquele gado aí, para vocês terem uma ideia, cada cabeça de gado aquela ali custa mais ou menos R$1.000. Então, a gente vem na questão do conflito e a gente não entende no prejuízo econômico. Mas é um grande fazendeiro. Gente, não importa. Pode ser um grande fazendeiro ou um pequeno fazendeiro. Há um prejuízo econômico. E a gente tem que ter essa noção. Porque quando a gente cria a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, a gente começa a entender do problema e começa a ajudar na solução. E muitas vezes eu encontro isso. Eu sei que vocês não vão gostar dessas imagens, as imagens têm sangue, mas a gente encontra lesões, né, animais abatidos, né, com lesões diferentes. Então, a primeira coisa que é importante, quem foi o animal responsável? Então, por exemplo, na imagem da esquerda, eu consigo ver bem que o animal foi ingerido pela região da costela. Por que isso é importante? Se a gente for pensar, na maioria dos animais em vida livre, os animais selvagens, eles têm a parte do anterior desenvolvido e o posterior não tão desenvolvido. A gente, na zootecnia, né, na parte veterinária, na zootecnia, na agronomia, a gente desenvolve o posterior dos animais porque eles têm uma carne melhor, que é a chamada carne de primeira. Mas os animais evoluíram para comer o anterior, que é a região com maior quantidade de carne. Então, quem ataca no anterior, normalmente, é a onça.
Então, esse tipo de predação, esse tipo de abate, né, onde fez a asfixia do animal e começou a se alimentar aqui, isso tem toda a cara de onça. Agora, na imagem da direita, vocês podem notar, primeiro, que é uma bagunça, né? Não é um corte certo, parece que destruíram, né? Tiraram um naco de carne, e o animal está vivo. Isso é característica de cachorro. Inclusive, eu fui fazer a avaliação, esse cavalo foi atacado lá em Santa Catarina, e quando eu cheguei lá, os caras tinham um pitbull, e eu consegui até identificar. Por que que é importante isso? Porque muitas vezes, quando o animal doméstico ele entra numa área nativa, a gente sempre acaba entendendo que nessa situação a culpa é do animal silvestre. E o produtor não entende que o próprio cão dele pode fazer um estrago como esse. Então, ter pessoas dentro do grupo, né, dentro das equipes, que façam esse tipo de diagnóstico, né? E a onça vai ter culpa? Vai, mas às vezes o cão doméstico também tem seu papel. Porque na natureza, se a onça pintada, ó, ela prefere comer a sua presa natural. Ela vai ter seu papel. Mas quando a gente entra no ambiente, modifica, espreme o tamanduá e a capivara para longe e coloca o gado, a onça vai se alimentar com o que sobra. Então, em momento algum, eu posso dizer, eu acho que as pessoas não podem afirmar, que a onça pintada não causa um impacto. É um felino, é um carnívoro restrito. É óbvio que ela vai ter um impacto e é óbvio que ela vai predar. Agora, o que a gente tem que entender é qual a situação que levou ela à predação. Então, na natureza, há uma inter-relação. Cada vez que uma onça preda, olha a quantidade de urubus que ela alimenta. Então, é uma teia, né, alimentar, é uma cadeia onde faz parte do processo. A onça se alimenta, vem uma urubuzada e come. E existe uma comunicação. Então, quando eu vejo esse monte de urubu que não está no alto, não está na carcaça, eu já sei que a onça está na carcaça. Então, existe um trabalho em conjunto. O gado foi colocado lá para poder gerar lucro para a pessoa. Então, essa intervenção faz com que os animais utilizem essa nova fonte de proteína para continuar a sua cadeia alimentar. Mas, normalmente, o que a gente entende, o que a gente vê, e às vezes o produtor não entende, é que, na verdade, a onça, o lobo, ou seja lá que for o carnívoro selvagem, ele vê o animal doméstico como uma oportunidade. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem ou está cortando? Por favor. Tá dando para ouvir, sim. Às Tá vezes bom. tá cortando um pouquinho. Às vezes dá um Tá cortezinho, dando para ouvir, mas parece que corta um pouco. Tá bom. suave. Se cortar muito, vocês me falam que eu costuro, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Então, uma coisa que às vezes a gente não entende, né, é que, na verdade, essa questão de predação de ataque é uma oportunidade. Então, aqui a gente tem duas situações. A situação da direita, característica do Pantanal. Então, um animal que chegou para fazer o manejo, né, às vezes o animal viajou de caminhão ou viajou se deslocando caminhando, 3, 4 horas, às vezes 10 horas, entra num curral, faz um manejo, aplica vacina, aplica antibiótico, aplica. Então, esse animal está completamente debilitado. A onça pintada ela não vai abater, ela vai finalizar, né? Porque o animal já está ali, tá só naquelas pontas de osso ali, já está pronto para morrer. Então, tanto é que o carcará ali já está rezando para esperar o quinhão dele. Então, essa oportunidade faz com que a onça, como é um animal selvagem, ela não vai ficar gastando energia e correr atrás de um cervo do Pantanal, atrás de uma anta. Tem carne fácil. Então a onça pintada, ela não é maldosa, né? Ah, ela vai lá, parece que a onça, ela bola um plano para matar um bovino. Não, ela é oportunista, ela está se deslocando, ela encontra. Ou então as pessoas fazem como a imagem da esquerda, que é uma imagem de um criador lá no México, onde ele tinha problema de predação, só que ele pegava todas as ovelhas, cercava todas elas num ambiente, deixava elas presas, e não fazia nada para evitar com que a onça pintada. Isso aí é um restaurante, né? Isso é um McDonald's. Ela até passando lá vai pegar um snack. E às vezes acontece isso. Além dessa facilidade, existem uma série de questões de erro de manejo. Então, um bovino que prende a pata, né? Ou se prende numa cerca. Um animal que tomou uma medicação e foi solto. Um animal que foi manejado de forma correta e fraturou uma perna. Então, essa oportunidade faz com que a onça pintada fique em volta daquela região e continue predando e continue se alimentando. Então é extremamente importante a gente entender que, na verdade, existe uma forma de conviver, mas muitas vezes o erro de manejo ou a forma de convivência
muitas vezes por parte do produtor, acaba dando o problema. Uma outra prática que algumas pessoas fazem, né? Então as pessoas vão lá, abatem, né? E jogam as vísceras, ó, para o animal se alimentar. Ah, não, um cachorro vem e come. Não é o cachorro que come. Pode ser uma onça pintada. Então, abater um animal, tem o resto de carcaça, enterra, faz a destinação correta. Não acha que, eu vou jogar essa carcaça, não vai ter problema nenhum. Vai, porque eu estou estimulando o predador a chegar cada vez mais perto. Então, esse tipo de incentivo, o que o predador faz? Eu vou economizar energia. E para economizar energia, eu fico perto do animal doméstico. E pode ocorrer também a predação de cavalo, né? Então, estou eu aí fazendo avaliação e investigação, né, de uma predação de um cavalo feito por uma onça pintada, onde o pessoal deu bobeira com os cavalos e deixou numa região de mata que sabiam que existia onça pintada. Então, essa forma de convívio, né, essa forma de contato entre o ser humano, né, com os seus animais domésticos de produção e os animais selvagens, sempre vai gerar um conflito. Então, é um problema muito grande. O que a gente faz hoje para poder conter? Evitar que os animais fiquem perto de áreas de mata, né? A gente utiliza bastante a cerca Tá elétrica. cortando. Oi? Cortou? Dando uma cortada. Pra mim, certo. tá normal. Qualquer coisa, se vocês acharem que estiver cortando muito, tentem sair e entrar de novo na sala. Me avisa que eu repito. Beleza. Então, eu estou aqui fazendo a avaliação de um equino que tinha sido abatido por uma onça pintada, né? Eu fui fazer a avaliação. Então, a gente procura primeiro orientar, né? Então, a educação ela é fundamental nesse momento, e a orientação ela vai desde falar sobre a onça pintada, mas principalmente na questão de a gente chegar muitas vezes nessas questões e falar, olha, a onça pintada ela é bonitinha e ela tem que ser conservada. A gente tem que mostrar para o produtor o papel dinâmico da onça pintada e a melhora que ele vai ter em relação a manter esses animais vivos. Então, não é fácil, é extremamente complicado e delicado, mas é uma coisa que tem gerado cada vez mais conflito no Brasil e vários pesquisadores trabalham exatamente em cima disso. E outra, né? Isso gera medo. As pessoas, quando vem uma vaca abatida por uma onça, muitas pessoas têm a impressão que ela é a próxima vítima. E esse despertar de medo faz com que a gente tenha cada vez mais problema e dificuldade no trabalho em conjunto. E a gente tem uma questão de cultura, né? A partir do momento que eu tenho o meu animal doméstico, eu quero proteger. E aí muitas pessoas, né, isso é uma questão histórica, acabaram desenvolvendo a questão da caça. Então aí são alguns exemplos, né, desde antigamente que as pessoas usavam a caça para poder fazer a proteção. Então diversas onças pintadas foram mortas e isso depois virou uma prática extremamente comum aqui no Brasil. Então uma forma de proteção do meu gado, do meu animal doméstico, para eu poder ter a criação, é eu matar a onça. Será que isso resolve? Eu mato a onça, vem outra no lugar, e eu continuo matando. Então, quando a gente intervém com educação nessa questão de conflito, desculpa, a gente acaba tendo uma interpretação melhor e um resultado mais positivo. Mas será que a gente precisa? Será que acontece, gente? Acontece até hoje a caça, né? Será que a gente precisa fazer uma intervenção? Isso aqui é uma foto antiga e essa aqui é uma foto colorida, tá? Então, tem gente que faz a caça hoje em dia por troféu. E a gente está até agora no outro problema, eu não vou entrar muito na conversa de hoje, das pessoas que vêm matando onça para vender as suas partes para o mercado chinês. E aí a gente também tem essa caça ilegal, né? Por quê? Porque o cara está lá na sua fazenda, tem o seu cão, aí a pessoa entende que a onça mata o cão e em retaliação vai lá e mata a onça. Então essa questão de conflito, talvez para vocês não seja uma realidade, mas é uma realidade muito grande, por exemplo, na Amazônia. Se a gente começar a prestar atenção em vídeos, diversas pessoas matam, né, cobras. É tão comum, né, as pessoas vão lá e dão uma facãozada na cobra para proteger o seu cão. Será que eu não estou gerando um desequilíbrio, né? Na verdade, a cobra não foi atrás do cão, a cobra foi atrás do rato. E nisso, ela está ajudando a pessoa, mas as pessoas têm uma percepção um pouco distinta. E como eu falei, cada vez que se mata uma onça, as pessoas ou querem o troféu ou estão tentando vender para o mercado chinês pedaço de onça pintada, e isso tem agravado também esse problema. E quando que a gente começa a entender de forma geral que a presença de animais domésticos em alguns ambientes,
elas podem ser um problema. E dentre vários problemas de conflito, de tudo mais, a gente começa a perceber que doenças que não existiam na fauna selvagem, elas começam a aparecer. Ou situações distintas, né? Então aqui um búfalo, né? Ou esses animais aqui com papilomatóide, com as verrugas na cara, esse tigre aqui com uma bola, essa girafa completamente tomada por bolas que parecem tumores. E a gente vê também aqui no Brasil. Então eu tenho visto algumas imagens, olha esse aumento de volume aqui, ó, na região entre a mandíbula. Isso é um cachorro do mato, talvez um dos animais mais comuns da gente encontrar. Isso normalmente ocorre quando o animal apresenta alguns problemas de saúde. E isso é muito comum em quem? Em cão. Né? Pode acontecer também em bovino. Então a gente tem visto que essa proximidade começa a chamar a atenção por alguns problemas que a gente começa a encontrar na natureza. Aqui um outro exemplo que tem chamado muita atenção lá na minha região no sul é esse animal aqui, ó, o axis. Por quê? Porque as pessoas levaram o axis lá para o sul para poder ser caçado, só que o axis tem contato direto com o bovino, pega a doença do bovino e leva para o cervo nativo que está no meio do campo. Além disso, o axis começa a fazer a competição e acaba retirando o cervo doméstico do ambiente. Então, essa presença de espécies invasoras, como é o caso do axis, elas dão uma pressão muito grande. Mas, Juarez, a conversa hoje é com animal doméstico e não com animal invasor. Eu sei, mas nós trouxemos essa espécie para poder fazer uma prática de caça e agora ela virou um problema. E aqui, ó, a gente tem o nosso cervo. Então, essa foto foi tirada no mesmo ambiente. Vocês podem ver a diferença de tamanho de um para outro, como esse cervo aqui é muito mais alto. Mas esse animal aqui, ele está pegando as doenças e os problemas e trazendo para o campo. Mas qual é o impacto disso? Se eu falar para de fauna selvagem, vocês acreditariam. Então, um dos problemas de ter o animal doméstico é o contato? É. Então, vocês imaginem o seguinte. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, vocês Deu uma imaginam o cortada seguinte. antes, mas melhorou. Tá bom. Numa área onde eu tenho uma grande população de onça-pintada, aqui 3 animais diferentes, onde eu tenho o cervo, eu vou ter o búfalo e o gado. E esse aqui, ó, já tá com o morcego pendurado no pescoço. Então vocês imaginem a presença desses animais na mudança de dinâmica. Era um ambiente que eu deveria encontrar muito mais cervo, eu encontro menos, eu encontro bubalinos e bovinos utilizando a área, gerando um conflito, porque o bubalino e o bovino é lucro para o proprietário, mas eu vejo cada vez mais o problema relacionado à doença. Então, quando eu começo a ver animal doméstico em contato com um animal selvagem, eu começo a pensar na minha forma de pensar como médico veterinário. E por quê? Porque eu sei que as pessoas muitas vezes acham, o animal é bonitinho, o animal é extremamente bonito. Não tenho nada contra o felino, eu trabalho com felino, eu tenho felino. Mas a gente tem que começar a olhar um pouco diferente de qual o papel que esse felino tem de impacto na população. Então, o que um gato pode provocar? O gato, por exemplo, ele pode provocar o abate de diversas aves. Aves, lagartos, uma série de animais, de serpentes. Então, o felino, apesar de ter sido... Alguns autores discordam, né, que o gato foi domesticado. Muitas vezes eles falam que o gato domestica os humanos até hoje. Mas o felino, ele tem um instinto, ele tem uma característica extremamente marcante de manter esse apetite voraz de predação. E muitas vezes o animal nem consome. Né? Quem tiver gato em casa sabe que o gato vai lá, abate um rato, abate um pássaro e traz o prêmio, né, para o dono e fala, ó, eu sou bom caçador e eu consigo ter um grande êxito. Então, o felino, e isso o que ele faz? Esse animal aqui, essa ave aqui, era a presa de um outro gato. Então ele vai lá, compete com outro gato, ganha o alimento e pode deixar para trás também algumas doenças. Então essa presença do felino ela é extremamente problemática. Aqui eu trouxe um problema que eu sei que existe aí na região de vocês. Eu sou positivo para leishmania, então eu sei bem qual a problemática. Que a gente tem o ciclo da leishmania natural, né, que pode acometer pessoas, mas que pode acometer animais. E quando outro problema que a gente tem é a esporotricose. É muito comum, por exemplo, em gato que tem
FIV e FeLV, que são duas doenças que interferem no sistema imune. Uma é uma leucemia felina, a outra é uma síndrome da imunodeficiência felina, exatamente como a AIDS faz nas pessoas. Então, esses dois tipos de agentes, né, a leishmania e a esporotricose, elas cada vez mais nos assustam com seu ciclo silvestre. Tão comum a gente manter esses agentes na população doméstica, e cada vez que os gatos ou que os cães entram na população silvestre, eu me assusto. Então, imaginem vocês, eu monitorando uma onça, essa aqui é a mesma onça, e ela aparece com um nariz desse tamanho, uma bola, né? Então, ó, começa com uma ferida, né? Começa com uma bola. Tomei um susto. Aí a gente foi lá, capturou o animal, colocamos o rádio colar para poder monitorar, e a gente foi fazer a averiguação. Meu receio é que era uma doença transmitida para gato, por gato, que é a esporotricose. E no final, felizmente, era só um processo inflamatório. Mas começa a chamar a atenção. A gente monitora a fauna selvagem e vê que há indícios da presença de felinos, da presença de animal doméstico, que começa a mostrar um sinal de alerta. Quando a gente fala da presença de animais no Pantanal, então aqui é um caso clássico. A classificação dos dois animais chama-se perissodáctilos. São os animais que têm um número ímpar de casco. Então, o cavalo com 1 e a anta com 3. Esses dois animais são parentes extremamente próximos. Características biológicas diferentes, né? Mas fisiológica muito parecida. Cada um tem um estômago só, né? O tipo de alimentação. Mas o que é mais importante para eu que sou veterinário é que esses animais, eles são suscetíveis ao mesmo tipo de agentes. Então, fazendo um programa de monitoramento de antas no Pantanal, né? Eu aqui trabalhando com o médico veterinário Paulo Mangini, a gente capturou uma anta, a gente anestesiou, e quando a gente foi fazer o acompanhamento dela, era uma anta extremamente letárgica. E quando a gente começou a notar que ela era letárgica, eu fui fazer um exame melhor, ela tinha um olho parado, diferente. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, como não existe literatura sobre anta, a gente viu da similaridade que as antas apresentam em relação aos cavalos. E a gente foi fazer o exame, né, depois de fazer o monitoramento da anta, e descobriu que ela tinha leptospirose. O animal durou 13 dias depois da captura, ele teve uma série de complicações, né, e a gente acabou encontrando a anta, ó, predada, morta, predada por uma onça pintada. Então aqui vocês conseguem ver bem o tamanho aumentado do olho esquerdo em relação ao olho direito. Um animal que era positivo para leptospirose, que contraiu da água, que é extremamente comum no Pantanal. Provavelmente essa leptospira veio da produção de cavalos que tem naquela região, que fez com que a anta morresse e uma onça consumisse. Então, na verdade, eu tenho uma anta morta e mais uma onça contaminada pela leptospira, que veio do animal doméstico. Então, essa teia alimentar e essa passagem do antígeno, né? Desculpa, do agente para um para outro, faz com que os animais comecem a ter contato com diversos antígenos, diversas substâncias que estimulam o sistema imune. Alguns são vencidos, como foi o caso dessa anta, e alguns a gente faz o monitoramento para ver como está a dinâmica da doença na população. Uma outra coisa característica são os parasitas. Então aqui a gente tem alguns parasitas bem interessantes, né? Então aqui um carrapato na anta, aqui carrapato e aqui mosca. O que é legal desse carrapato na anta? O carrapato da anta, se vocês olharem bem a pele, quase não tem inflamação. Se vocês algum dia pegarem um carrapato, vocês vão ver que o carrapato vai coçar, vai doer e vai formar uma bolota. Por que isso é legal de perceber na anta? Porque a anta, ela coevoluiu com os carrapatos que ela tem. Então, o carrapato que a gente chama silvestre, né, é um gênero chamado Amblyoma, que coevoluiu com as antas, eles não causam problema nenhum. E eles não vão transmitir doença para a anta. Então, essa coevolução de anta com carrapato nunca teve problema. Agora, quando a anta recebe o carrapato do bovino, que é um carrapato completamente diferente, a gente chama de Rhipicephalus boófilos, ele vai dar um processo inflamatório na pele da anta. Então, vocês olhem aqui a quantidade de carrapato. Imagine se fosse na pele de vocês o processo inflamatório que vocês teriam. Então, mesmo os agentes parasitários dos animais selvagens, eles têm uma coevolução. Eles evoluíram ao longo dos milhares de anos para poder se estabilizar. Em contrapartida, há mais ou menos uns 10 anos atrás, houve uma seca muito grande na região da Amazônia.
E quando houve essa seca, passou essa mosca aqui, a gente chama de mosca do chifre. Não é uma mosca comum. Ela invadiu o Brasil e ela comete muito gado bovino. E o que eu percebi? Que do gado bovino já foi para o animal selvagem. Então, nós chegamos aqui nas Américas, trouxemos os nossos agentes, os nossos parasitas, caçamos os grandes mamíferos, né? Alguns a gente matou de doença. Os nossos animais domésticos também vêm junto, fazendo a predação, fazendo a competição e trazem seus parasitas, gerando um grande impacto na população silvestre. Além disso, né, existem outras doenças. Então, no Pantanal, com um problema extremamente comum entre equinos, que isso aí, na verdade, começa com um parasita, mas esse é um tipo de um fungo que ocorre muito no brejo, na região alagada, e a gente vê muitas vezes esse tipo de problema passando para um animal silvestre. Então, eu entendo que cada pessoa tem uma percepção diferente, né, do impacto de um animal doméstico no ambiente. Mas como eu perguntei para vocês, se tinha veterinários, é porque o meu papel como médico veterinário é ter muito mais uma visão nessa forma de interação. Então, vocês imaginem esse tipo de lesão num animal como uma anta sem o devido tratamento. E como é que é a dinâmica dos agentes em áreas compartilhadas? Porque quando a gente pensa assim, um cachorro teve contato com um lobo, aquele contato de um a brigar com o outro, gente, aquele poucas vezes ocorre, e se ele ocorre, o que vai dar mais importância, o que a gente acaba vendo muito, é a correlação com agentes. E por que é tão importante a gente pensar? Então, aqui a gente escreveu um artigo sobre rickettsiosis. Bom, vocês estão em São Carlos e já ouviram falar da febre maculosa. Então, a febre maculosa, ela é transmitida por um carrapato. E ela é uma rickettsia. Então, a gente hoje procura estudar qual é o papel. À direita vocês têm uma imagem de uma onça pintada com carrapato e de um lobo-guará com carrapato. Então, qual é o papel desses carrapatos na transmissão das rickettsiosis, né? A febre maculosa, ela tem uma relação direta com a população de capivara. Agora, vocês têm ideia de quantos agentes que vocês não conhecem e podem também ter um grande impacto zoonótico? Então, esse é o que eu faço, o que eu estudo. Eu procuro agentes que possam ter um impacto amanhã ou depois. Então, eu estudo os carrapatos, uma das partes da minha tese do doutorado, para saber que tipo de agentes que eles têm e qual o potencial zoonótico. Então, nós entramos aqui, mais ou menos, segundo os autores, 12 mil anos atrás. Desde então, a gente fez uma bagunça, né? Muitos organismos, nesse meio tempo, não conseguiram estabilizar a sua evolução, mas, mesmo assim, a gente ainda sofre cada vez que a gente entra um pouco mais ao campo, entra um pouco mais na floresta. E um dos problemas são os ectoparasitas, que a gente acaba estudando para poder entender a dinâmica. Então, vocês imaginem, quando a onça pintada, ela corre atrás do gado, ela pode matar uma vaca. Vocês têm ideia da quantidade de carrapato que tem uma vaca e a quantidade de carrapato que vai para a onça pintada? Essa onça hoje, ela se alimenta. Só que essa aí, ela estava indo para a toca com os seus filhotes. E aqueles carrapatos que estavam no corpo dela também vão para os filhotes. Então, esse contato de predação muitas vezes pode ser negativo em relação ao que essa onça teria quando predasse um animal selvagem. Por quê? Porque o carrapato da anta já é acostumado com a onça. O carrapato do bovino, não. E não é só no Brasil. Tá? Eu fiz o mesmo tipo de avaliação com os mesmos pesquisadores lá em Belize, na América Central, onde a gente estava procurando carrapatos rickettsiosis. Claro que o meu objetivo de trabalho sempre foi a fauna, mas a gente sempre procura se pergunta o que acontece quando isso chega na saúde humana, né? Qual é o papel de uma contaminação dessa quando chegar numa pessoa imunodeprimida? Mas eu não tenho nenhum imunodeprimido. Pessoas idosas, crianças. E a gente está passando por um perrengue, né, de uma doença tão diferente que é o Covid, e a gente tem visto da diversidade imunológica de resposta das pessoas. As pessoas, às vezes, têm o mesmo contato, uma cai de cama, mas depois de 2 dias melhora. A outra vai direto para o hospital e, infelizmente, algumas pessoas falecem. Eu posso falar bem, porque, inclusive, tenho uma tia que faleceu e, pelo que eu notei, é uma característica um pouco relacionada à minha família, que eu tive várias pessoas extremamente doentes. Então, quando eu fazer uma avaliação, eu tenho que entender o papel do carrapato que veio do animal doméstico
qual o impacto dele no animal silvestre, e eu tenho que sempre ter em mente que isso vai responder à população humana. Às vezes, né, quando chega o carrapato, quando chega o problema, a população silvestre não aguenta, né? Então aqui à esquerda vocês têm as fotos, né, do cervo do Pantanal no Brasil, mas chegou uma população de carrapato na Argentina que dizimou a população de cervo do Pantanal daquele país, né? Então as pessoas encontravam toda semana 2, 3 animais mortos, e olha a quantidade de carrapato que esses animais tinham. Então, o contato entre o bovino com o cervo do Pantanal, ele não só compete pelo alimento por área, mas o seu parasita, que não está acostumado com o cervo do Pantanal, é extremamente agressivo. E esta forma de impacto negativo na população acaba repercutindo depois na saúde do ambiente e para nós também. E a gente não percebe, né? Às vezes a gente, mas eu vou pegar um animal mais resistente, porque ele não vai ser atacado pela onça pintada e eu consigo ter uma melhor produção. Só que quando a gente coloca búfalo numa região alagada, é um animal extremamente agressivo. Então, eu consigo diminuir o impacto da predação, mas eu pioro o contato ecológico. Além disso, o bulbalino, que é asiático, tem outros tipos de agentes e parasitas, ciclam de forma diferente e acabam transmitindo diferentes problemas para o ambiente onde a gente está. E uma das coisas mais comuns que eu vejo, e que o pessoal vê bastante, são as sarnas, né? Isso é tão comum nos animais domésticos. Então, na Europa, hoje em dia é um problema para as raposas. Na África, a gente vê diversos animais. E o que chama atenção nessa fêmea de chita? Olha o tamanho da barriga. Isso aqui era uma fêmea lactante. Então, a sarna é um agente que todo mundo tem contato, né? Que são os ácaros, que quando há uma queda de imunidade, em seguida o animal pode apresentar um problema. Claro que a maioria dos ácaros são de origem de animal doméstico, mas o grande incêndio. Então, após o incêndio, será que esses animais não apresentaram um distúrbio ambiental muito grande que pode provocar? No interior de São Paulo, nós temos vários lugares com produção de cana-de-açúcar. Será que essa monocultura não pode dar um impacto negativo do animal e baixar a sua imunidade? E a gente vê isso. Então, a gente vê cada vez mais em áreas de projeto. Então, aqui, quando eu trabalhava no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, capturando lobo, vira e mexe eu encontrava cães dentro das armadilhas. E alguns cães que eu encontrava tinham esse aspecto. O que acontece? Olha o que acontece quando pega um cachorro do mato. Aqui são 2 animais cobertos de sarna. Olha a gravidade da lesão. Então, esse tipo de impacto que as doenças, né, dos animais domésticos trazem para a fauna selvagem, acabam ameaçando muitas vezes uma população. Então, aqui uma espécie extremamente ameaçada de extinção, chamada cachorro do mato vinagre, onde vocês podem ver aqui à esquerda a foto de um animal sadio. Um amigo meu foi fazer um programa de monitoramento no quintal de uma casa, um grupo de cachorro do mato vinagre nesse estado. Foi diagnosticado sarna, ele teve que fazer a intervenção e chegou nesse estado depois de 30 dias. O que aconteceu quando ele chegou nesse ponto? Os cães da fazenda entraram na toca e mataram o cachorro do mato vinagre, que é uma espécie ameaçadíssima de extinção. Então a gente tem esse tipo de contato, né, entre o animal doméstico fazendo a predação de fauna e levando as suas doenças que enfraquecem essa população e geram um problema. Esse é um animal, um lobo-guará, por incrível que pareça, que eu fui fazer o monitoramento dele um tempo atrás. Ele estava numa universidade no interior de São Paulo, e vocês podem ver, né, a beleza que é um lobo-guará e o quadro deplorável que esse animal estava decorrente de sarna. Então, chegou na universidade, o pessoal estava fazendo acompanhamento, estava fazendo tratamento. Mas não é só no animal que chega lá, não. Às vezes a gente vai monitorar os animais e encontra essas grandes áreas de mancha, né? Falta de pelo. Olha o quadro desses 2 animais aqui, 2 filhotes. Era uma mãe com 2 filhotes. Olha como estava o quadro do animal. O lobo-guará virado em orelha, né? Então, o animal contaminado por sarna. Um ácaro tão comum na fauna doméstica, mas que quando chega na fauna silvestre e gera um desequilíbrio, pode inclusive levar à morte de diversos desses animais. E a gente acha que é um problema só no Brasil, essa questão de ácaro e sarna, não é. Então, aqui é um trabalho que eu acompanhei lá em Belize, onde eu via que as onças pintadas tinham uma grande quantidade de berne,
e eles estavam restritos a uma área florestada, e em volta tudo eram fazendas. E o gado tem bastante berne. E quando as pessoas fizeram o desmatamento e chegaram próximo do parque, os animais começaram a sofrer. Cada animal com bolinha aqui, ó, a onça pintada não dá para ver, mas aqui na cara dela ó, tem um carrapato e os caroços aqui, e aqui também esse animal cheio de caroço na perna e esse animal coberto de carrapato. Então esse impacto negativo dos seus ectoparasitas acabam sendo um problema grave. E berne, né, para quem não conhece, ele é a larva de uma mosca que penetra na, né, a larva penetra na pele e faz o seu ciclo dentro da musculatura do animal. Uma outra coisa que a gente até brinca, né? Eu morei 5 anos em Minas Gerais, mineiro gosta de queijo, cachaça e um bicho de pé, mas tem sido um problema cada vez maior. Aqui uma pata de onça pintada com tunga penetras, que é bicho de pé, porque eles são acostumados a predar o queixada. A partir do momento que a gente tem o porco selvagem, ele levou junto com ele a tunga penetras. E olha como não tem nessa pata aqui, ó, um caroço, 2, 3, 4, 5, que a gente consegue ver na imagem. E isso dói para o animal, né? Então dificulta aí uma onça pintada com seus 100 quilos fazer o seu deslocamento de patrulhamento e monitoramento com o pé coberto de bicho de pé. Então a presença do porco doméstico acaba sendo uma ameaça para o queixada por competição e acaba sendo um problema para o hospedeiro por transmissão de agente. E às vezes a gente parece que esse problema é só no Brasil. Eu fiz um acompanhamento desse tipo de animal, o emul, que é um cervídeo no Chile. Ele é muito comum lá na Patagônia, onde eu encontrei vários animais com sarna, né? Eles têm uma sarna na parte interna da orelha, o animal fica sacudindo a cabeça o tempo inteiro. E como ele fica sacudindo a cabeça, ele não come. Aí ele baixa o peso. E depois ele começa a manifestar umas bolas assim, ó, que é tipo, a gente chama de uma outra doença, uma linfadenite. Então, a sarna, ela é o ponto de partida para alteração imunológica e depois outros problemas começam a se manifestar. Existem outras doenças, que essas são doenças que não deixam marcas visíveis. Uma delas é a sinomose, talvez algum de vocês tenham cães e que vacinam os animais. E a gente tem visto na natureza que o vírus da sinomose tem pulado tanto para felinos quanto para mustelídeos. Então essa espécie aqui de baixo, o furão de pé preto, foi basicamente dizimado lá nos Estados Unidos por conta desse vírus, e a gente vê populações de felinos selvagens sendo massacrados por vírus da sinomose, como ocorreu na década de 80 na África. Então é um vírus que entra no animal, tem um ciclo principalmente no cérebro, e só para a gente entender, ele vai lá no neurônio e destrói a forma de transmissão do neurônio. Então o animal tem convulsão, o animal tem como se fosse um tique nervoso e não consegue ter uma boa coordenação. E aí, quando acontecia isso com os leões, um leão via aquilo acontecendo e atacava o outro, porque o animal tinha incoordenação. E na hora que atacava, o vírus passava de um leão para outro. Qualquer espécie na natureza vem para nós. Hoje a gente sabe que, inclusive, esse vírus já consegue atuar em primatas, como os nossos micos, e já existem registros de pessoas contaminadas. Me chamaram? Não. E como é que está isso no Brasil? Então já existem alguns estudos fazendo levantamento, né, na região divisa do Mato Grosso do Sul com São Paulo, onde apresentam, todas as vezes que a gente faz um estudo com carnívoro, a gente preconiza esse passo aqui, ó. Onça pintada, onça parda, jaguatirica, felinos em geral e, ó, cães domésticos. Por quê? A gente entende que existem duas formas. O cão doméstico transmitido para os animais silvestres e os animais silvestres transmitindo alguma coisa para os cães domésticos. Inclusive, eu tenho conversado com o pessoal que trabalha com tigre e eles falam a mesma coisa, né? Existem uma série de doenças que circulam no mundo silvestre que não tem contato com cães, que quando eles têm contato acaba transmitindo. E a gente tem visto, né, invariavelmente, vários animais positivos para os problemas. Então, é uma coisa que tem preocupado bastante, né, a questão de ambiental, porque, por exemplo, alguns vírus, como é o parvovírus, ele vai lá e destrói
todas as velocidades intestinais. O animal literalmente defeca sangue. Mas é uma doença que não mata. Ah, Joares, então uma doença que não mata não tem problema, só que aquela doença que não mata e destrói a parede intestinal vai deixar um animal com dificuldade de absorção. Então vocês imaginem, um lobo-guará que sofre um problema não morre, mas ele vai ficar com uma cicatriz tão grande no intestino que ele vai ter dificuldade de absorção do alimento. E isso vai prejudicar o desenvolvimento ou diminuir a quantidade de filhotes por ninhada, e isso vai levar à extinção em 30, 40 anos da espécie. Como é que eu fiz esse trabalho? O que eu acabei fazendo? Desculpa estar um pouquinho claro aqui, né? Mas aqui eu trabalhei com lobo-guará e eu trabalhei com cães domésticos, onde eu fiz teste para diversos agentes. Olha quem está aqui, ó, coronavírus, extremamente comum, né? Esse é um outro tipo de coronavírus, não é o que vocês estão conhecendo agora com a pandemia. Mas eu pesquisei diversos agentes e vi a quantidade de positivos. 90% para adenovírus, 6%, 3%, 12%, 81% para toxoplasma. Então eu comecei a procurar o grande problema. E quando a gente vai olhar para os cães domésticos, 83, 78, 53, 10, 80, 89. Eu vejo uma grande quantidade de animais em volta do Parque Nacional da Serra Canastra positivos. Então como é que foi esse estudo? Aqui, essa linha amarela é o Parque Nacional da Serra da Canastra. As áreas coloridas são as áreas dos lobos, as estrelas são as fazendas que eu visitei, e a gente começa a entender a dinâmica, né? Que o animal, o cão, pode sair da... Mas o lobo pode sair do parque e ir na fazenda, como ele faz aqui nessa dinâmica diária. O que acontece? Aquele lobo que fica no meio do parque, mas nunca tem contato com o animal doméstico, esse lobo aqui que faz esse papel de subir e descer o parque, ele acaba fazendo a transmissão. Então a gente vê uma flutuação de agentes muito grande e que acaba assustando, né? Ah, o animal que está lá no meio do parque, ele não tem problema nenhum. Não, a região de conflito aqui, ó, faz com que esse animal lá no meio do parque também seja contaminado. E o que eu tenho trabalhado ultimamente, que eu tenho visto também uma grande diferença em relação à presença de animais domésticos. Então, as pessoas têm trabalhado com ecoturismo, eu estou trabalhando com ecoturismo, que é uma forma de levar as pessoas para áreas nativas, né, áreas naturais, para ver fauna. E uma coisa que tem chamado a atenção é o seguinte: toda vez que eu tenho cães e gatos na fazenda, não tem fauna. Não tem. E o que vai ver é muito pouco. Se eu retirar cão e gato, a fauna começa a chegar mais perto. E a gente consegue ver isso. Então vocês imaginem ter um trabalho onde eu consigo levar as pessoas para observarem uma onça pintada tão perto assim. Como é que foi feito esse trabalho? Primeira coisa, retirada de cães, porque os cães dão alarde, vão em cima das onças. As onças não chegam perto das casas, mas as onças começam a visitar. Vocês já imaginaram se a gente diminuísse nas áreas de periferia, alguns lugares assim, a quantidade de gatos e cães, ou então nos parques, como o pessoal estava comentando ainda há pouco, né? Por que não pode ter um cão e um gato? Porque o cão e o gato vão afugentar a fauna. Né? Um exemplo extremo é a onça pintada, mas se eu quiser ter passarinho na minha casa, se eu quiser que a fauna visite, não dá para eu ter cão e gato. Então, a presença dos nossos animais domésticos acabam afugentando, né, e fazendo com que os animais silvestres se desloquem ou vão sofrer uma pressão em outro ambiente. Então, o que eu tenho visto, né, muitas vezes existe uma parcela de culpa dos animais selvagens em relação ao contato com os animais domésticos, com certeza, né, os animais chegam perto, mas eu tenho visto cada vez mais os animais selvagens tomarem pancada, terem as suas feridas, né, e passarem por um perrengue muito grande decorrente desse contato. Eu vejo hoje a fauna silvestre Pra mim ficou sem som. Juarez. Acho que deu a internet dele, ó, ele caiu. Vamos esperar um pouquinho, gente.
Caiu, a gente espera ele retornar. Que para quem não estava no início da apresentação, ele está no meio de uma campanha, né, de captura de onça. Então, no meio de uma área natural, e a internet é bem complicada, né? Para a gente que está na cidade já é difícil, para ele está mais difícil ainda. Então, a gente vai esperar um pouquinho. Não chamaram ele para buscar onça, mano. Bem, É, é quase 8, né? é quase 8. Vamos ver se ele vai voltar. Ah, a gente espera uns 5 minutinhos. É, mas caiu de repente, né? É, ele estava explicando a parte ali das onças. É, tava tão bom. Mas se nesse meio tempo chamarem ele, ele vai avisar também. Aproveitar para dar um recado aqui para o pessoal, que depois da apresentação do Juarez, a gente tem uma apresentação da professora Gláucia, né, para a gente compartilhar com vocês. É um vídeo, ela não pôde vir, mas ela deixou um material bem legal para a gente apresentar também. Então, não saiam, por favor. Vindo? Ó, a Juarez voltou. Estão me ouvindo? Oi, sim. Gente, mil perdões, a internet aqui, como eu falei para vocês, não tô no fim do mundo, mas eu tô bem pertinho dele. Imagina. Mil perdões. Acho. Vamos lá. Mas tá acabando, relaxa que tá acabando. Então, como eu estava falando, né, existe essa questão dos animais que estão pagando um preço muito alto. Eu vejo cada vez mais marcas, cicatrizes nos animais selvagens. E aí eu queria pensar um pouquinho, pedir para vocês pensarem também, que às vezes a gente fala assim, estudamos as doenças de animais selvagens. É um erro, né? Que a gente acaba estudamos as doenças de animais. E por que também é um erro? Porque na verdade a gente tem que estudar as doenças. Mas será que a gente tem que estudar os animais como doença, como problema? Será que a gente não tem que começar a estudar os agentes causadores de doenças? Porque quando a gente começa a entender um pouco dos agentes, a gente independe se o animal tem doença ou não. Mas eu acho que a gente tem que começar a estudar os agentes. Né? A gente tem visto agora diversas doenças aparecendo, como foi o próprio caso do Covid, algumas pessoas, algumas autoridades falando até com origem na fauna selvagem. Então, nós temos que começar a pensar diferente. Então, e quando a gente começa a estudar os agentes com seus hospedeiros, né? Entender um pouco da dinâmica desses dois grupos, como é que cada um se interage. E quando a gente começa a estudar os agentes com seus hospedeiros nos meios, naquele ambiente onde o animal está, a gente vai começar a perceber muito mais fácil qual o nosso papel e o que está dando errado nas interações. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que entender da ecologia dos agentes de hospedeiros no meio. Então, se a gente quer fazer algo diferente nessa questão de contato, a gente precisa conhecer qual é a dinâmica de uma bactéria, de um vírus, de um parasita, como é que é a relação dele com um cachorro, com um lobo-guará, e qual o papel quando interfere com o meio. Me chamaram? Não. Então, um conceito de epidemiologia que eu gosto, e eu acho que tem muito a ver com esse momento atual, é o seguinte: a gente tem que começar a entender que quando a gente trabalha ou quando a gente trabalha com um agente, ele está relacionado com o seu hospedeiro. E muitas vezes a gente tem um vetor, como é o caso de mosquito, de carrapato e tudo mais. E muitas vezes esse vetor, ele está trazendo a doença que está no ambiente, o agente que está no ambiente, para nós como hospedeiros. Então, o que eu acho que é extremamente importante quando a gente lida nessas questões é que a gente não consegue perceber visualmente, o meu cachorro mata, o meu gato mata. Não é só o cachorro que mata, não é só o gato que mata. Quem mata muito mais é o agente que deixa para trás. Os nossos agentes, quando a gente vai para o ambiente e não controla dos nossos dejetos, por exemplo, a gente interfere de uma forma extremamente importante na dinâmica ecológica de vários parasitas e com isso de animais selvagens. Então, será que a gente não tem que começar a repensar na nossa postura? Eu entendo que a visão, na maioria dos profissionais,
o contato do cão e do gato que interfere, que dá um distúrbio. Mas, como eu falei para vocês desde o início, a minha visão como médico veterinário, que eu gostaria de trazer um pouco para vocês hoje, eu me preocupo muito mais com a dinâmica dos agentes nos diferentes ambientes. E ter o agente não significa ter a doença. É extremamente comum e normal a gente ter vírus, bactérias, ácaros passeando por aí. O grande problema é quando o hospedeiro perde o equilíbrio. É quando o ambiente muda a sua dinâmica. Questões como poluição, questões como desmatamento, questões como fogo. Então, a gente precisa desse equilíbrio para poder entender de como ajudar e como fazer um pouco da diferença. E o que a gente gosta, pelo menos o que eu gosto bastante, é ver quando eu vejo como essa onça pintada, que é a Nusa, o nome dela, né? Aqui parece um gatinho, onde ela tem a capacidade de se lamber, né? Poder brincar, rolar, barriga para cima, olhando para mim, perguntando o que esse humano trouxa está fazendo aqui, que não deixa ficar descansada de forma sossegada, e que vocês têm o prazer de fazer isso, de observar a natureza, de ver o quão a gente ganha observando de uma forma mais plena e tranquila, sem aquela questão do impacto negativo, certo? Gente, o que eu queria trazer para vocês era isso. E como eu falei para vocês, eu tenho o horário um pouco apertado e eu queria deixar também para vocês, quem tiver pergunta, dúvida, de qualquer jeito, o meu e-mail está aqui, minha rede social lá, o Instagram, tem alguma coisa sobre informação do meu trabalho e um pouco do que eu faço. Certo? Certo, obrigada, Joares. Foi maravilhosa a palestra. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer no chat ou abrir o áudio. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Ô, Juarez, primeiramente, parabéns, viu? Ótima palestra. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Amei, que coisa linda que você faz. É um sonho. Eu fiquei na dúvida da questão, quando vocês capturam esses animais para fazer um monitoramento, você não pode interferir de forma clínica com eles, fazer um tratamento? Como funciona? Tá, então vamos lá. Se eu tiver o animal machucado com alguma lesão decorrente de atividade humana, eu posso fazer uma intervenção. Então eu peguei uma vez um lobo-guará que tinha um tiro, tá? Eu tirei o chumbo, porque o chumbo com o tempo dá intoxicação. Eu encontrei uma vez uma onça que tinha tomado uma mordida de outra onça, eu não faço nada. Eu limpo. O que eu posso fazer? Às vezes tem uma ferida que tem ovo de míase, né? Da mosca, que é aquela varejeira que dá aquela bicheira. Eu tiro, eu limpo a bicheira. Mas intervenção com antibiótico, intervenção com medicação, eu não faço fazer. Alessandra, às vezes, eu acho que o pesquisador ele se acha um pouco Deus ou dono do bicho. Eu estou numa posição para aprender e eu aprendo cada dia mais. Às vezes a gente acha que fazer a intervenção a gente ajuda. Vou te dar um exemplo. Imagina eu intervir com antibiótico no animal, uma única dose. Não matar todas as bactérias e deixar aquelas bactérias muito mais fortes. E se aquela bactéria pula para uma outra espécie ou vem para nós, eu crio a resistência. Vocês já pararam para pensar da quantidade de peixe que é resistente a antibiótico por conta do que a gente usa no nosso dia a dia e na nossa rotina? Para vocês terem uma ideia, se faz estudo com tubarão, lá no oceano, que comem os peixes que vivem nos nossos rios. E a taxa de tubarões resistentes a antibiótico é altíssima. Então, eu evito fazer a intervenção. Eu estou numa posição de pesquisador, mas eu sou um observador, que é um dos pontos que a gente sempre fala da pesquisa metodológica, né? Que é o viés do observador. Eu sou só observador, eu aprendo. Quando eu crescer, que eu chegar lá daqui uns 30 anos, 50 anos, eu penso em fazer uma intervenção melhor. Mas, por enquanto, eu não sei o suficiente para isso. Entendi, muito bom. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguém tem uma pergunta? Quer fazer algum comentário? Por enquanto eu tô liberado. Pode perguntar que não tem onça no laço. Enquanto não apareceu onça. Você comentou, né, sobre as pesquisas, as capturas que vocês fazem, que às vezes aparecem os lobos e outros animais com sarna e outros tipos de doença. Vocês sempre fazem algum tipo de intervenção ou depende do animal? Porque eu já vi o Rogério, por exemplo, comentando, né, fazendo alguns posts de captura animal, faz o tratamento, libera e acompanha, né? Assim, Isso. como
tem algumas pessoas que fazem a captura, levam para cativeiro, faz um tratamento longo, e às vezes isso dificulta, né, a volta para o animal à natureza. Como seria mais ou menos a forma que vocês trabalham? Então, aí eu tenho que... No caso. eu tenho... Então, quem medicou o lobo do Rogério fui eu, tá? Ah, tá. Então... Só porque tá travando um pouco aqui. E aí a gente fez o diagnóstico de sarna e eu fiz uma medicação. Existem medicações hoje em dia com uma alta potência de 30 dias de funcionamento, tá? Então não adianta eu tirar... E outra, o animal tem a sarna. Significa que no ambiente dele tem sarna. Se eu pegar ele, botar ele dentro da clínica e devolver ele daqui a 30 dias, ele vai ser de novo agredido pela sarna. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar condições para o animal responder à sarna. Então eu medico, porque assim, Amanda, na verdade, nós todos temos a capacidade de responder a vírus, bactérias e parasitas. Então eu dou uma melhorada na briga, né? Eu puxo o tapete da sarna para que o organismo do lobo consiga responder. O problema não está na sarna, o problema está na atividade humana da região. Então esse lobo foi medicado com um produto de 30 dias e era até complicado. Ele tinha que tomar o remédio no meio quando o animal estava sendo anestesiado, porque eu tinha que fazer ele deglutir. Então eu literalmente botei uma luva, enfiei o comprimido lá na goela do bicho e fiz ele engolir. Era o que tinha para fazer, porque ele precisava engolir o comprimido de qualquer jeito. Então eu fiz a intervenção sim, mas a gente tem que devolver o animal literalmente para pancadaria, né? Não dá para botar o animal num recinto, fazer um tratamento e alisar. Até outra coisa, eu trabalho com reintrodução. Eu só posso introduzir um animal compatível com o ambiente. Então primeiro eu tenho que conhecer os patógenos que tem no ambiente, para depois soltar. Eu nunca solto um animal zerado. Soltar um animal zerado significa um animal... Um pouquinho. Obrigada, Joares. É que eu não sei se a Eliane quer comentar um pouquinho da nossa problemática aqui na região, que a gente tem área de cerrado e tem várias espécies, né? Então a gente tem lobo-guará, tem onça parda, os cachorros do mato, que circulam não só no cerrado, quanto na UFSCar também, na universidade como um todo. E a gente teve a problemática de um lobo-guará com sarna, né? Estava bastante debilitado, magro. Inclusive foi visto, né, pela estrada, passando por outras regiões que não fosse só o cerrado. Não foi o animal que entrou dentro do departamento ou dentro do prédio? Foi esse mesmo, que eu até mandei e-mail para você, depois o Rogério deu um suporte, e ele foi capturado e está em tratamento ainda, né? Ele teve que fazer uma cirurgia na perna, e parece que tem outros animais, né? Então, o ideal, acho que seria a gente, na verdade, investigar melhor o ambiente, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Sabe que existe a presença de cães, né? Em visitas e outros momentos a gente já avistou cães, não só um, às vezes grupo de cães, né? 2, 3, 4 cães andando juntos, que provavelmente são de áreas ali ao entorno do cerrado. Então, às vezes, o ideal é a gente, como você falou, investigar o ambiente, o que está acontecendo, o que está causando aquilo, ao invés de, às vezes, fazer uma captura, um tratamento e soltar o bicho naquele lugar, né? Que provavelmente ele vai pegar o mesmo patógeno ou outros patógenos, e a gente vai estar meio que enxugando gelo, né? É que, na verdade, a gente solta um animal que ele é continuamente agredido por esse agente, né? Então, esse é um dos grandes problemas. Mas uma coisa, assim, que adianta é chamar a comunidade. Falar, olha, eu vou te dar um exemplo diferente. Eu fiz um levantamento de onça-pintada, onde eu detectei mercúrio no pelo de onça-pintada. Aí, o que eu fiz? Eu mostrei para a população que se a onça-pintada tem mercúrio, as pessoas têm mercúrio no cabelo. E esse mercúrio é decorrente de jacaré e de peixe. Então, se tu mostrar que o lobo-guará ele é só um sentinela da presença de sarna, ó, os cães de vocês têm essa sarna, e essa sarna pode pular para vocês. Então, as pessoas sempre olham assim, mas tu quer proteger a onça? Eu disse, não, eu quero proteger o ambiente. Eu quero que as pessoas sejam saudáveis. Se o lobo-guará tem sarna, a próxima a ter sarna pode ser o teu filho, pode ser a tua mãe, a tua avó. Então, mostrar que o lobo-guará é só um sentinela, é um indicativo. A mesma coisa acontece em relação à febre amarela, né, com o bugio. As pessoas acham que a gente quer proteger o macaco. Eu não quero proteger o macaco. Eu quero proteger as comunidades. E para isso a gente usa os animais selvagens como sentinelas. Isso é uma palavra que eu gosto bastante e que eu mostro. Então, assim,
O problema do lobo-guará, será que se a gente for fazer um levantamento, por exemplo, em clínicas, em hospitais, não tem várias pessoas com problemas de pele, com sarna, de diagnóstico desconhecido? Ou decorrentes, às vezes, do seu próprio cão? Então, a ideia não é salvar o lobo, é salvar as pessoas. E, claro, de forma indireta, eu salvo o lobo. Uhum. Acho que não só o que você trouxe agora na resposta, mas durante toda a palestra, dessa questão de se pensar mesmo na saúde única, né? Que não é aquela coisa de o animal, as pessoas e o ambiente, está tudo muito interligado e acho que é o nosso papel realmente de fazer as pessoas entenderem, né? Que está tudo muito relacionado e algo errado em um desses pontos vai afetar o outro, então a gente pretende fazer esse trabalho de educação ambiental, né, visitando as fazendas, sítios de entorno e trabalhando essa questão, né, dos animais domésticos, indo para as áreas naturais, né, que eles podem estar levando patógenos, podem estar trazendo, né, patógenos também, o silvestre pode estar transmitindo. Então é extremamente importante pensar no global, né, que as coisas estão interligadas. Mas tem uma questão de paradigma nossa, dos pesquisadores, que é o seguinte: eu não gosto do termo zoonose, por exemplo. Porque coloco eu num patamar diferente. Existe a gente que atua num tipo de macaco e nós somos macacos, nós somos primatas, quer goste ou não. E fisiologicamente nós somos exatamente igual a tantos outros primatas e principalmente a mamíferos em geral. Só que então a gente chega com esse negócio, doença de animal e doença de pessoas. Para nós, quando a gente tem esse paradigma, a gente transmite isso para contar a conversa. Quando a gente fala que é tudo a mesma coisa, né, que o meu organismo é igual, e claro que envolve questões religiosas, questões culturais, mas quando a gente muda essa chave e começa a entender que o agente é um só, né, para todo mundo, como é o caso da leptospira, talvez seja um dos casos mais emblemáticos, ou a raiva. Eu tive um problema com raiva de uma pessoa que faleceu há 2 anos atrás, perto da minha cidade. Então, quando a gente começa a entender que todos eles são acometidos pelo mesmo tipo de agente, as pessoas começam a entender que é um agente para todos e todos com o mesmo problema. Então, um mundo, uma saúde é um conceito extremamente simples. E se a gente lembrar lá atrás, né, que não existia médico, não existia veterinário, existia a pessoa que atendia tanto a vaca do povo, lá em Roma, quanto as pessoas. E a gente acabou separando, a gente tem essa questão de botar em caixinhas diferentes. O problema é que a gente precisa colocar cada vez mais como uma coisa em comum e ver o paralelismo entre todos. Alguém escreveu alguma coisa ali? O Pedro escreveu, ele falou, boa noite, parabéns, obrigado pela palestra. Só concluindo um pensamento seu que cortou. Acho que na hora que você estava finalizando a frase, eu nunca devolvo o animal zerado. Por quê? Eu nunca devolvo o animal zerado, que é uma expressão que as pessoas têm na reintrodução, de colocar um animal sem agentes, sem vírus, sem bactéria. E quando eu entrego o animal a esse no ambiente, ele vai ser muito agredido por vírus, bactérias e parasitas. Então a gente sempre entrega um animal compatível. Um exemplo clássico, tá? Nós estamos esperando a vacina para sermos compatíveis com o ambiente com o coronavírus. Perfeito. Caí? Não. Falou perfeito. Deu para entender. Bom, acho que ninguém mais tem dúvida. Se alguém quiser ainda mandar, aproveitando o momento. Não sei se a Eliane quer falar alguma coisa, Regina. Quero aproveitar para parabenizar e dizer que, né, que foi muito rica a apresentação. Trouxe aqui muitas questões, né, para a gente pensar nessa complexidade, né? E falando, né, dessa oportunidade que a gente está tendo também, né, de estar ouvindo essa tua apresentação, de poder pensar, e cada uma pessoa que está aqui hoje poder também sair daqui pronto para discutir essas questões, né? Isso é muito legal, né? A gente conseguir já começar esse processo, né, Amanda, de todo mundo aqui, né, a Regina, todo mundo. Sim, a gente tem falado, né? A gente já começar esse processo já partindo daqui, né? Foi muito boa essa contribuição, muito legal. Só uma coisa assim, às vezes as pessoas, né, eu não trabalho com doença. Eu acho que o que a gente tem que prestar atenção é o que eu posso contribuir. Eu não trabalho com educação ambiental, mas eu tenho que trabalhar continuamente com educação ambiental. Então, cada um nas suas características, né, no seu melhor. Às vezes a gente procura uma equipe, o que o cara pode fazer? Não, procure o melhor da sua equipe e como cada um se encaixa. Pode ser que as pessoas falem assim, eu não me encaixo nesse tipo de pesquisa, mas eu me encaixo em outra. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, e até eu tive bastante receio, né, porque eu sou veterinário até demais,
é mostrar que cada um de vocês tem um papel, talvez não na minha pesquisa, mas no seu quintal, na sua cidade, na sua comunidade, e utilizando as ferramentas que vocês conhecem tão bem para trazer algo diferente. E essa mudança é muito difícil de entendimento, né, das pessoas, de conseguir juntar de novo, né, as temáticas numa só, voltar para esse conceito de saúde aí, que você colocou tão bem, saúde única, mas precisa começar a fazer isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Se vocês algum dia chegarem, eu nunca tinha pensado do lado problemático tanto tempo. Se um dia vocês chegarem com um Berne para um médico, ele vai fazer de tudo um pouco. Se vai na roça, o cara bota um bacon e o Berne sai. É. Então, e aí o médico vai querer anestesiar, e se ele for para um veterinário, ele vai espremer. Então, assim, esse tipo de visões diferentes, de soluções distintas para o mesmo problema, elas têm que ser trazidas à tona para ser discutidas e, quem sabe, procurar um caminho, não um caminho, né? Mas essas resoluções para que sejam aplicadas. Cada situação pode ter necessidade de um remédio diferente. Cada caso é um caso, não existe um protocolo para tudo. Se fosse fácil assim, estava tudo resolvido. Verdade. Com certeza. Quer falar alguma coisa, Regina? Sim, parabéns, adorei, viu? Adorei a palestra, parabéns, Joares, pelo seu trabalho. Obrigado. Estão me ouvindo? Eu agora ainda me chamou muita atenção mesmo, né? A gente já tinha discutido essas questões problemáticas dos animais, dessas doenças todas, mas a sua palestra, ela trouxe imagens, trouxe dados impactantes, né? Eu espero que todo mundo que esteja aqui, né, tenha se sensibilizado mesmo com esse problema tão sério, né, que são os animais ficando numa situação, os animais silvestres, porque ainda os animais domésticos ainda a gente tem como a gente tratar, né, os seus donos que zelam por seus animais. Os animais silvestres ficam lá à míngua, muitas vezes sofrendo até a morte, né? Então, esse contato é muito complicado mesmo, né? Eu não sei que a gente poderia, o que você sugere, assim, como você falou muito de educação ambiental, o que a gente poderia fazer? Uma campanha, acho que maciça, para tentar sensibilizar mais as pessoas, porque acho que as pessoas não têm essa ideia do quanto de problema que isso pode causar nos seus animais domésticos, nos animais silvestres. Então, você acredita que a gente deveria fazer uma campanha mais intensa mesmo, principalmente nos entornos das áreas de conservação? Você acha que aí poderia ter um resultado mais satisfatório? Porque proibir, não dá para a gente proibir, né? As pessoas de terem seus animais domésticos. Eu acho que realmente conscientizar mais, então, de forma mais sistemática mesmo, contínua. É isso que você pensa disso, Joares? Eu acho que a gente tem que falar, por isso que eu aceitei essa conversa de hoje. Eu acho que eu consegui trazer para vocês uma forma de pensar. Eu acho que cada um que tiver oportunidade de expor, né, seja na rede social, como eu falei, hoje está sendo extremamente difícil para mim, mas eu acho que é extremamente importante que eu pare o que eu esteja fazendo e converse com as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, é conversar. Fazer uma campanha em massa, eu acho que Regina, né? Eu acho que sempre é caro, é difícil. Eu acho que a gente tem que fazer o primeiro ao nosso redor. Começar a trazer a problemática para dentro de casa e ver a resposta. Eu sou professor da universidade e brinco sempre com meus alunos. Como que eles conseguiram convencer o pai que eles fariam veterinário e não fariam medicina? Porque veterinário vai morrer pobre. Então, quando a gente começa a trazer essa problemática em casa e começa a discutir e começa a ter a resposta, a gente consegue, né, como uma cebola, ir por camadas. Então, eu acho que o principal é, primeiro, a gente atingir o nosso pequeno público, começar a ver as interações e, paulatinamente, as coisas vão acrescentando. As grandes campanhas, né, elas sempre demoram muito a ter um resultado, mas eu acho que as pequenas campanhas, nos problemas que a gente vive no dia a dia, acabam tendo uma resposta muito mais interessante. Então, a primeira coisa que vocês estão fazendo é criar um grupo para conversar, para discutir, e que vá gradativamente trabalhando
E quando isso virar, e assim, é muita outra coisa, a gente não percebe, né? Mas a gente tem dificuldade no raciocínio porque a gente tem os nossos paradigmas, os nossos conceitos. E às vezes a gente pode até falar bonito, mas a gente age diferente. Então, quando a gente se policia nesse respeito e a gente começa a agir, as coisas ficam naturais. Então, o que eu posso fazer ao invés de uma grande campanha é cada oportunidade que eu tenho, eu converso, eu falo com as pessoas e eu não dou o meu tempo, eu ganho o meu tempo como uma situação de hoje. Muito legal, né? Legal, muito bom, dona Joyce. Obrigada pela sua contribuição. Então, acho que você contribuiu muito, né? Foi excelente a sua contribuição e acredito que realmente todo mundo ficou aqui com o coração apertado, né? De ver tanta coisa tanta consequência, né? Que tem os nossos atos, né? Nossos costumes e tal. Às vezes até sem saber, muitas pessoas, né? Então, muito obrigada aí pela sua contribuição. Eu que agradeço. Eu brinco sempre com gastrite. Aquela aula que a gente sai tranquilinho, tipo, eu vou lá, vou tomar uma cerveja, é a aula que não faz a gente remoer. Quando a gente sai com gastrite de uma conversa, aquilo que me irrita, né, que abala os meus nervos, como diz o outro, é aquela conversa que me faz pensar. Então, eu sei que eu trago algumas imagens impactantes, mas o meu negócio é só dar uma gastrite em vocês, para que vocês saiam pensando em como agir. Isso foi ótimo. Eu fiquei com gastrite aqui. Deu bastante. Sim, o pessoal super elogiou aqui no chat a palestra e acho que novamente a gente agradece muito, né, todo o esforço de você estar em meio a toda, né, a correria de campo, de campanha, se disponibilizar e vir aqui conversar um pouquinho com a gente, foi maravilhoso, acho que despertou muito, né, reflexão em todo mundo e que a gente leve isso para frente, né, sejamos agentes, né, de multiplicação das informações, né, que a gente está debatendo aqui hoje. Às vezes a gente acha que tem que fazer uma grande atitude, né? Talvez eu tenha sensibilizado 10 pessoas a não levarem seus cães para fazer cocô e largar seu parasita, que vai ser um impacto para um cachorro do mato, e talvez eu tenha ajudado um cachorro do mato, ou então um passarinho, ou um rato, ou um inseto. Pronto, cumpri meu papel, ganhei a noite. Com certeza. E a gente ganhou muito com a sua palestra aqui hoje, com certeza. Então, alguém quer mais falar mais alguma coisa ali, Regina? Boa sorte nas capturas das onças. Sim. Espero que elas estejam bem saudáveis, sem muitas coisas, muitas doenças e nada. Não, pode deixar. Boa sorte aí do trabalho. Obrigado. Tá tudo correndo bem por enquanto. Tá que às 9 horas apareça uma onça aí para vocês. Boa sorte nas campanhas. Que apareça 1h da manhã, na hora que aparecer, não tem problema, a gente tá sempre contente aqui. Gente, muito obrigado pela atenção, desculpa tomar o horário de vocês, mas como eu falei, é sério, né, eu queria trazer só algo diferente do que o grupo normalmente trabalha e fizesse vocês pensar. Eu sei que eu acabo trazendo imagens fortes, né, o contato humano do animal doméstico não é sempre negativo, tá? E eu acho que 90% é positivo, é um contato interessante. Eu vivo esse mundo e eu não vejo uma problemática. Os animais não estão morrendo na natureza por causa dos seus cães e gatos, mas os cães e gatos têm um impacto. Eu quero só ajudar com que esse impacto seja amenizado, não que ele seja proibido. É a questão da responsabilidade, né? De ser tutor do animal com responsabilidade e conhecendo todos os problemas, né? A gente precisa conhecer, né? Exatamente. Muito legal. Muito então, obrigada, tá bom, gente. Juarez. Obrigada e boa sorte. Boa noite, boa sorte. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigada, Tchau. Muito bom. Pessoal, a Pamela mandou o formulário, né, da presença para a primeira palestra, então não esqueçam lá de assinar, de preencher. E vocês precisam fazer um intervalinho de 5 minutos, a gente vai estar aqui organizando, né, para colocar a palestra. A Liane falou no início, a segunda palestra agora é da Gláucia, ela não pôde estar presente, porque ela também está em campo, mas sem acesso à internet, então ela mandou uma palestra para a gente sobre a temática de hoje. E
se vocês quiserem tomando uma água, indo ao banheiro enquanto a gente organiza aqui e coloca a palestra. 5 minutinhos, né? Isso. 5 minutinhos aí a gente já volta. Eu vou mandar o link aqui de novo, que pediram. Já foi. Liz, você vai colocar aí? Ou você quer que eu coloque a palestra aqui? Eu posso colocar, Amanda. Não, Aí, se tiver algum problema, né? Se tiver algum problema, vocês me ajudam. A gente estava com problema para ouvir o som do vídeo, mas agora acho que deu certo. A gente compartilha não a tela inteira, mas a guia, né? E aí vai. Quer ver com som, tá. Vamos se qualquer coisa, vocês me ajudam aí. Vou fazer o que a gente fez e deu certo aqui, né? Tá bom. Guiane, só lembrando da questão da gravação, tá? Sim, eu vou parar de gravar agora, né? Que ela pediu para não gravar. Vou interromper já. Tá.